por lá, o Ezequiel Araújo conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Severo Eulálio, que falou sobre a tramitação dos projetos do chamado Pacto pela Ordem, um pacote de medidas do governo do Estado para fortalecer a segurança pública e combater as organizações criminosas. Acompanhe. Temos no Pacto pela Ordem 13 matérias ao todo. Algumas já tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça, já estão na Comissão de Segurança para ser apreciada. Essa semana já deve ser apreciado uma etapa, já uma parte dessas matérias na Comissão de Segurança. Consequentemente, após aprovada, se aprovada, segue para a mesa diretora para que ela possa pautar e ser votada em plenário, para aí sim encaminharmos ao governo do Estado para sanção, se assim o governador entender. Quanto aos empréstimos, nós temos tramitando na casa realmente 3 empréstimos, 2 no sentido de uma substituição do empréstimo anterior, 2 servirão para quitar a dívida, para que nós possamos alongar os empréstimos com uma taxa de juros reduzida, e outro não, o outro empréstimo verdadeiramente, que é para que nós possamos fazer investimentos no estado do Piauí. Então, estão em tramitação, estão em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana, no mais tardar na outra, deve ter findado essas discussões e os projetos estejam prontos para que nós possamos apreciar em plenário. Tá, então, expectativa de uma tramitação rápida, né? Após, inclusive hoje, Ezequiel, a pauta aí do Pacto pela Ordem foi concluída na Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos agora são 12 matérias, seguem para as demais comissões e, na sequência, para o plenário, com a expectativa de aprovação ainda no primeiro semestre. É isso, Ezequiel? É isso mesmo, viu, Nathanael? Agora há pouco, por volta de meio-dia, foi uma sessão bem prolongada, ela que começou por volta de 9h30, quase 10 horas da manhã, ou seja, foi finalizado ali por volta do meio-dia, e é onde a gente pode observar basicamente muitos deputados estaduais justamente dando o seu ponto de vista acerca desse conjunto de medidas, esse pactos pela ordem em razão, né, para tentar coibir das práticas criminosas, principalmente contra o crime organizado. E as últimas 5 matérias, 5 mensagens do governador com vistas a, claro, fazer esse pacote de medidas para tentar, claro, minimizar essas questões das organizações criminosas, foram aprovadas agora há pouco e já seguem, a partir desse momento, para a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Piauí, e a expectativa, segundo algumas informações que apuramos ali de bastidores, é que seja aprovada ainda neste mês de maio, no máximo o mês de junho, ou seja, cumprindo ali um trâmite a qual o próprio governador já vinha falando que seria dado uma celeridade nesses assuntos, mas também do próprio presidente da casa, o presidente Severo Eulálio, que falou que ainda nesse primeiro semestre, esse conjunto de medidas que visa, então, dar celeridade a vários aspectos para proibir a prática criminosa, então seja finalizado com tudo isso seja finalizado nesse primeiro semestre. Bom, ainda conversando com a nossa equipe, o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, voltou a falar sobre a coligação cruzada e a meta usada dessa aliança, MDB-PSD. Acompanhe. Aí é um projeto que nós vamos ter para o ano que vem, mas é número, é matemática. Nós temos que ir para o papel, somar a votação, fazer os cálculos necessários. Claro que todo partido tem o interesse, tem a intenção de crescer e aumentar a sua bancada. O MDB não é diferente, o Progressista não é diferente, o PT, junto com a Federação, não é diferente. Cada um está querendo procurar defender o seu. Nós estamos nos preparando, nós estamos nos fortalecendo, cada vez mais próximo da população. E aí sim, ano que vem, colocaremos os nomes à disposição do povo piauiense para avaliação. Só a partir de 2026, quando nós tivermos realmente os nomes definidos de todas as bancadas, é que nós podemos fazer uma projeção mais concreta. Mas hoje a projeção realmente vai nessa casa de 26 parlamentares, 25 a 26, podendo chegar a 27. Mas eu acredito que na casa de 26. Eu sempre acho essa meta aí ousada da base do governador Rafael Fonteles. O deputado Severo fala em 26 a 27 cadeiras na base. Considerando que são 30 deputados estaduais, vai sobrar o quê para a oposição, João? Natan, a questão é que hoje em dia ninguém mais quer fazer oposição. Então, apesar dos números realmente darem uma margem de vantagem enorme para a base governista, se a gente for pegar o retrospecto das últimas eleições,
Já há alguns anos que a base do governo vem elegendo ali 22, 24 deputados estaduais, e aqueles eleitos pela oposição não fazem uma oposição ferrenha ao executivo. E hoje, quando a gente olha para o campo da oposição no que diz respeito a uma disputa para deputado estadual, a gente tem apenas o Progressistas, né? É o único partido hoje, no campo da oposição, com capacidade de formar ali uma chapa competitiva. Claro, pode eleger 4, 5 deputados, mas acredito que não tem nenhum cálculo que mostre, né, a possibilidade do Progressistas eleger mais do que isso. E aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, das 30 vagas, se a oposição ficar realmente com 4, 5, a base do governo acaba elegendo naturalmente uma ampla maioria. Eu diria que esses números, apesar de no primeiro momento causarem um certo espanto, porque aí ficaria a base do governo com 80% a 90% e a oposição com 10% a 20% das vagas. Mas é o que existe hoje na realidade, quando a gente olha para a formação do plenário da Assembleia Legislativa e com essa, vamos dizer, indisposição dos políticos em permanecerem na oposição, acho que esse cálculo de Severo Eulálio ele está bem realista. É um sintoma da política atual. A verdade é que ninguém quer ficar na oposição, todo mundo prefere buscar um espaço ali na sombra do governo. Naturalmente, isso reflete também no resultado das eleições para a formação do parlamento.